De todas as mídias que consumimos, o entretenimento adulto é provavelmente o mais controverso. A indústria de entretenimento adulto pode ser extremamente perigosa, com trabalhadoras do sexo feminino sendo assassinadas a uma taxa 18 vezes maior do que a média para sua raça e idade. Nos Estados Unidos, embora essa estatística inclua a prostituição, bem como atores de filmes adultos, a realidade é que a violência e discriminação é uma ameaça letal para aqueles na indústria. No episódio de hoje, exploraremos 3 arrepiantes mortes de astros do cinema adulto. William Arnold Newton. William Arnold Newton sumiu de LA aos 25 anos em outubro de 1990. Um esteticista licenciado, William começou a trabalhar na indústria pornográfica usando o nome artístico Billy London em meados dos anos 80 para ajudar a complementar sua renda. Seus amigos notaram que ele se via como um poeta e um artista que apenas participava de pornografia por razões econômicas. No outono de 1990, ele planejava deixar LA e se mudar para Las Vegas, mas antes que pudesse, sua vida foi brutalmente tirada dele. William foi visto pela última vez vivo no Rage Nightclub em West Hollywood no dia 28 de outubro, tendo recentemente concluído as filmagens de seu último e final filme. O jovem de 25 anos não retornou para casa naquela noite. Na manhã seguinte, partes de seu corpo desmembrado foram descobertas em uma lixeira perto da Boulevard Santa Mônica. Cabeça e pés foram achados em sacos plásticos. Na época do assassinato, os investigadores disseram à mídia que tinham algumas pistas, mas ainda não podiam revelar nada. Contudo, essas pistas não conduziram a nada, pois o caso continuou dormente. 32 anos. Em 2005, a detetive Wendy Burnett anunciou que estava reabrindo o caso. Ela esperava que a tecnologia avançada esclarecesse sobre o assassino. A reabertura do caso atraiu a atenção da mídia, mas não achou respostas. Em dezembro de 2006, o pai de Williams disse aos repórteres que o Departamento de Polícia de Los Angeles havia informado que a investigação estava novamente em segundo plano. Seu pai morreu em 2011. Em 2022, podcasters cobriram o caso William e criaram um e-mail para receber dicas. Eles afirmaram ter recebido um possível relato de testemunha ocular. Alguém alegou ver o jovem de 25 anos acompanhado de um homem parecido com Jeffrey Dahmer. O assassino Dahmer era famoso por atacar jovens homens e desmembrá-los póstumamente. Foi preso em 1991. Ainda assim, o caso permaneceu sem solução. Não foi até 2023 que os investigadores conectaram o crime a um ex-supremacista branco, autoproclamado e skinhead, chamado Daryl Lynn Madden, que agora se identifica como uma mulher judia chamada Daryl Lynn Madden. A ligação foi feita inicialmente pelo detetive amador Clark Williams, que descobriu uma estrela pornô dos anos 1980 chamada Billy Houston enquanto tentava rastrear um produtor de pornô gay que trabalhava na indústria na época, caso ele tivesse alguma informação sobre a morte de Williams. Foi logo descoberto que Billy Houston era Darylyn Madden e que ela estava atualmente na prisão após se declarar culpada pelo sequestro e assassinato de Stephen Dahmer em 2008 e seu cúmplice no crime, Bradley Qualls. Ela contou aos investigadores que ela e Qualls estavam procurando matar um homem gay como parte de sua iniciação na gangue Cows Squad Skinheads. Eles atraíram Stephen Dahmer para um beco antes de espancá-lo com um cabide e estrangulá-lo. Ela acrescentou que matou Qualls depois e em seguida fugiu da cena. O detetive amador Clark Williams descobriu que Madden foi entrevistado para um livro de crimes reais durante sua investigação. Na entrevista, ela insinuou que matou alguém em LA. Clark então passou todas as informações que tinha para a polícia, que assumiu o caso e foi entrevistar Madden. Ela confessou que ela e seus amigos skinheads haviam escolhido William Newton para roubá-lo e que ela calmamente colocou um braço em volta do ombro dele e disse que provavelmente iriam espancá-lo. William foi com ele sem fazer cena.
mas Madden afirmou que ela acabaria por estrangular o jovem de 25 anos até a morte. Ela afirmou não lembrar para onde o levaram, negando envolvimento com o desmembramento. Embora ela soubesse quem havia realizado essa parte do ataque, ela se recusou a revelar qualquer nome, declarando: "Eu não sou uma delatora." Embora o caso esteja agora encerrado, não foram feitas acusações contra Darryl e Madden, com o escritório do DA citando falta de evidências além da confissão. Eles notaram que ainda existem muitas questões sem solução e que seria difícil para os promotores provarem a culpa de Madden, além de uma dúvida razoável após 30 anos. Notavelmente, Madden passará o resto de sua vida na prisão, mesmo que nunca seja condenada pelo assassinato de William. Rei Natal. Em março de 2004, um fotógrafo de 46 anos de Eagleville, Pensilvânia, foi acusado do assassinato a facadas de uma atriz pornográfica de 23 anos. E modelo, Natal King, que usava o nome artístico Taylor Summers. Anthony Joseph Frederick foi acusado de assassinato, abuso de cadáver e posse de uma faca, embora ele fosse dizer aos repórteres enquanto era levado do tribunal que era inocente. De acordo com o promotor Bruce Castor, Frederick também foi acusado de mentir para os investigadores sobre a morte de Natal. Natal canadense estava desaparecido, mais de 3 semanas antes de seu corpo ser descoberto em uma área descrita como rochosa e densamente arborizada perto do rio Schuylkill, em Filadélfia. Seus restos mortais mostraram que ela sofreu violência excessiva, múltiplas facadas no peito, pescoço e mãos. Seu corpo havia sido envolvido em um pano de fundo semelhante aos usados por fotógrafos. Bruce Castor contou à mídia. Obviamente, ela lutou contra seu agressor, acredito, e os investigadores acreditam que ela encontrou a morte pelas mãos de Anthony Frederick, como parte de uma fantasia sexual de bondage. Embora muitas manchetes afirmem que o crime envolveu bondage, parece que a causa da disputa entre Frederick e Natal foi que ele não conseguiu pagar a ela os $900 que ela tinha direito por participar de sua sessão de fotos. Pouco depois da prisão de Frederick, Jennifer Mitkus também foi presa e acusada de mentir para as autoridades e dificultar a apreensão. Os investigadores notaram sua crença de que ela estava envolvida em ajudar a encobrir o crime como assistente de Frederick. Frederick disse aos detetives que tirou 20 fotos de Natal no dia 29 de fevereiro de 2004 e que pagou a ela o que ela tinha direito. Ela nunca mais foi ouvida, mas os colegas de quarto de Natal lembraram que a jovem de 23 anos havia ligado para ela para dizer que ela estava estranhada pelo fotógrafo e que ela ligaria de volta para verificar em algumas horas. Essa chamada não ocorreu. O veículo de Natal foi achado em 5 de março, próximo ao estúdio fotográfico. A mala dela e o computador ainda estavam dentro. A busca na casa de Frederick encontrou fita adesiva, algemas, equipamentos sujos de sangue e um poema manuscrito, que dizia: "Cortado com uma faca, o sangue flui, você pode sangrar até a morte chegando devagar." Não foi até julho de 2005 que Frederick se abriu para os investigadores. No condado de Montgomery, Filadélfia, o homem de 47 anos foi condenado a 24 a 51 anos atrás das grades pelo assassinato fatal de Natal que ocorreu em seu estúdio de fotografia. Após um ensaio fotográfico de bondade, Frederick confessou que não pôde pagar a moça de 23 anos, iniciando uma discussão. Ele então a esfaqueou até a morte. Frederick pediu desculpas à família em tribunal, segundo relatos. Ele suplicou ao juiz por uma sentença reduzida, alegando que só esfaqueou Natal porque ela o atacou com uma faca de caça. Segundo sua confissão, Frederick tirou a faca da jovem de 23 anos e a esfaqueou. Ele envolveu seu corpo e o descartou em White Marsh Township. Foi achado algumas semanas depois em um barranco lamacento. O juiz-presidente, William Nichols, não acreditava na versão dos eventos de Frederick, no entanto, notando que Natal foi encontrada amordaçada com uma bola vermelha na boca, presa a uma tira de couro que estava fixada em volta da cabeça dela. Ele questionou como discutiram quando a jovem de 23 anos foi abafada com um bocal. Frederick se declarou culpado de uma sentença menor por homicídio de 3º grau e abuso de cadáver em troca de ajudar os investigadores a também condenar seu assistente, Mitkus. O promotor Bruce Castor afirmou que, se o caso fosse a julgamento, a pena provável seria prisão perpétua por homicídio em 1º grau. Ele disse à mídia: "Estou mais irritado por termos que seguir nesta direção. Eu faço isso há décadas e nunca vi uma situação onde tivemos o réu menor resistindo."
Para obter as acusações de crime grave contra ela, tivemos que fazer um acordo com o réu mais severo. Eu acho que isso foi um resultado atroz. Míticos finalmente confessou sua participação no crime, dizendo que ajudou a empacotar o corpo de Natal e colocá-lo no carro. Ela também limpou o sangue do chão do estúdio de fotografia. Ela finalmente admitiu culpa por abuso de cadáver, manipulação de provas e outras acusações. Ela foi condenada a 6 a 23 meses de prisão, além dos 6 meses que já havia cumprido, e ainda teria que cumprir 4 anos de liberdade condicional e pagar uma multa de $500. O pai de Natal, Daniel King, disse aos repórteres: "A justiça foi apresentada no tribunal não para nós. Isso não trará Natal de volta." A jovem de 23 anos trabalhava na indústria pornográfica para custear a universidade. Seu pai contou ao tribunal que ela queria ter uma carreira em psicologia e sonhava em se tornar mãe um dia. Carol Maltese. Em um quarto de hotel em Milão em 2020, David Fontana, de 41 anos, conheceu Carol Maltese, de 24 anos, pela primeira vez. Fontana era banqueiro, blogueiro gastronômico e fotógrafo. Entusiasta, Carol o contratou para tirar algumas fotos ousadas dela para o seu negócio online. Ela era uma criadora do OnlyFans, que vendia fotografias provocantes e filmes pornográficos através de sua plataforma, trabalhando sob o nome de Charlotte Angie. No momento do encontro deles, Fontana já era casado, mas, nos meses seguintes à sessão de fotos, ele deixou sua esposa e começou a namorar Carol em um relacionamento que ele descreveu mais tarde como aberto. Então, em janeiro de 2022, quando deveriam estar gravando para o OnlyFans da Carol, Fontana tirou a vida da jovem de 26 anos. Ele a golpeou 13 vezes na cabeça com um martelo antes de cortar sua garganta, com uma faca. Após o assassinato, Fontana desmembrou os restos de Carol. Ele inicialmente tentou queimá-los, mas depois comprou um freezer de peito no qual armazenou os restos. Segundo vizinhos de Fontana, ele agiu normalmente nas semanas após o assassinato, que demorou meses para ser descoberto. Carol não foi dada como desaparecida até março, quando ela não apareceu em um clube de dança, pois, por semanas, Fontana vinha imitando a jovem de 26 anos, pagando o aluguel dela, respondendo a mensagens de texto e postando nas redes sociais. Quando descobriu que a polícia havia começado a procurar por Carol, Fontana percebeu que precisava se livrar do corpo, então ele colocou os restos mortais em sacos plásticos pretos e dirigiu até o campo no Fiat 500 de Carol, onde ele jogou os pacotes em uma estrada de montanha remota. Embora Fontana tentasse encobrir o crime, um transeunte achou uma mão de Carol no fim de março. O corpo, com o rosto queimado, não pôde ser identificado de imediato. Felizmente, Carol tinha várias tatuagens notáveis. A polícia divulgou descrições de 11 delas, incluindo invertidas. Tatuagens em V nas coxas, Wanderlust no corpo superior e elegância parcialmente legível nas costas. Pouco depois, um jornalista recebeu uma dica sobre a identidade do corpo e começou a investigar a vida e o passado de Carol. Ele tentou contatar a jovem de 26 anos pelo WhatsApp e prontamente obteve uma resposta. Várias pessoas me mencionaram aquela garota. Felizmente, eu estou bem. O jornalista, porém, manteve-se desconfiado da interação, teorizou que o assassino de Carol gerenciava suas contas online, respondendo mensagens pelo seu telefone. Ele eventualmente levou o que sabia para a polícia paramilitar da Itália. Após a identificação do corpo, Fontana admitiu conhecer a vítima, mas negou envolvimento em sua morte e desaparecimento. No entanto, os investigadores da época mantiveram suspeitas sobre o homem de 43 anos, rastrearam seus movimentos de janeiro a março e revistaram sua casa. Dentro, eles encontraram o freezer de peito, os mesmos sacos de lixo pretos que haviam sido usados para embrulhar os restos mortais, e evidências de ácido desoxirribonucleico. Tudo isso o incriminou. Fontana logo mudou sua história. Ele alegou que havia matado acidentalmente sua parceira durante o sexo consensual, e que ele a desmembrou e escondeu os restos mortais depois. Ele foi posteriormente acusado de homicídio agravado em primeiro grau, desmembramento e ocultação de cadáver. No verão de 2023, a verdadeira naturalidade do crime veio à luz quando foi revelado que o relacionamento entre o casal azedou quando Carol disse a Fontana que queria terminar o relacionamento para se mudar para Verona e se reunir com seu filho de 6 anos.
Estranhamente, apesar das ações violentas horríveis realizadas por Fontana, a maneira calculada com que ele fingiu que ela ainda estava viva e o fato de que ele inicialmente mentiu para os investigadores sobre a morte dela, o homem de 43 anos evitou prisão perpétua que a acusação estava buscando. O tribunal condenou Fontana por assassinato, mas decidiu que não foi premeditado e não envolveu crueldade excessiva. Além disso, perturbadoramente, os juízes descreveram Carol como jovem e desinibida e acrescentaram que seu assassino se sentiu usado por ela. Explicando melhor a decisão, os juízes escreveram que Fontana sentiu uma crescente sensação de frustração, sabendo que ela o havia usado e que ele foi levado a tirar a vida dela pela, citação, a realização de que ele havia perdido a mulher que amava. A decisão neste caso é compreensivelmente vista como altamente controversa. Parentes de Carol, seu advogado de família e mulheres em cargos governamentais expressaram indignação com as declarações, escritas pelos juízes, bem como a própria sentença. O juiz sênior, no caso, Giuseppe Fazio, afirmou que teria dado a mesma sentença mesmo se ela fosse uma freira, acrescentando, cito, "Se as pessoas não entendem a motivação por trás da sentença, então certamente não é meu problema." Por este crime brutal e distorcido, Fontana foi condenado a 30 anos de prisão. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.